Boa tarde, meus amigos. Nós estamos às 13 horas, portanto, 1 hora da tarde, no dia 21 de dezembro de 2022. Então, nós mudamos nossa metodologia, deixamos de acordar às 4 horas da madrugada, isso estava sendo sentido pelo nosso corpo, com 76 anos de idade, né? Então, comecei a sentir cansaço, fadiga, apesar da prática da yoga. Então, decidi revisar o meu tempo, redistribuir melhor o meu tempo. Por isso, os horários de gravação têm variado. Este, por exemplo, é incomum. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, não é um horário comum. Mas é o que está sendo feito agora. Então, vamos começar aqui agradecendo a todos, indistintamente, os visualizadores, os inscritos, pedindo aos visualizadores que se inscrevam, pedindo aos inscritos que façam propaganda do canal, divulguem o canal, e agradecendo aos alunos do Colégio de Mago Caldeus, aumentaram 2, tem mais 2, então já elogiei o melhor deles, e não posso deixar de agradecer imensamente aos meus 8 garibus, que foram os alunos do Colégio do Mago Caldeus há 30 anos atrás. Provavelmente isso, eu não sou ruim em lembrar datas, mas tem muito tempo. Mas parece que os do atual não vão ficar nada a dever aos antigos. Bem, vamos então continuar o nosso assunto. O vídeo passado, que foi o capítulo 9, A Verdade sobre a Maçonaria, mostrava que nós disparávamos assim, através do jornal O Bode, ou seja, uma união da Igreja Católica com a maçonaria, mas não se pode dizer Igreja Católica, porque exatamente era contra o bispo. Então eram membros da Igreja Católica, né, e membros da maçonaria. Então não era nem a maçonaria, nem a Igreja Católica, não se pode dizer isto, seria inexato, porque a maçonaria em si não sabia o que estava acontecendo. Havia sido criada uma loja secreta de maçons livres em lojas livres que não tinham obediência a ninguém, exceto ao venerável mestre, que era eu. Então, não é maçonaria e Igreja Católica unidas, como Paulo VI tentou, nem ação da maçonaria, né? Mas poderia muito bem constar neste livro, por exemplo, que fala da maçonaria na história do Brasil. Se fosse, de fato, né, a maçonaria unida à Igreja Católica, estaria aqui nesse livro. Mas tudo isso aqui é mentira. Então está aqui a editora Aurora, que publica quase sempre autores maçons. Se não for maçom, não vai publicar. Mas aqui, os movimentos que você for olhar e analisar criteriosamente, você vai ver que são tudo isso aqui, hipocrisia, falsidade, e tudo para levar milhões ou bilhões de dólares para o bolso dos Rothschild, do clã dos Rothschild. Então, nós temos aqui, infelizmente, a pessoa pouco avisada vai ler e vai achar que maravilha. A proclamação da República, a libertação dos escravos, e vai por aí, né? Então, Tiradentes foi protegido pela maçonaria, mas ele mesmo foi feito maçom à vista. Vocês sabem que o grão-mestre-geral da maçonaria pode fazer maçons à vista. Foi numa esquina da Avenida Rio Branco com, não sei qual delas, Rio Branco com, não sei, senador, não sei, mas assim, eu sei que a rua central era a Avenida Rio Branco, e lá ele se encontrou com o grão-mestre-geral da maçonaria e foi feito maçom à vista. Do mesmo jeito que eu fui feito, eu pertencia ao GOMEB. Então eu conhecia muito a maçonaria, mas através do GOMEB e de meus estudos. Nunca entrei no GOB, nunca entrei na grande loja. Então tudo que eu sei é através do GOMEB.
só que o Gomeb tinha acesso a tudo que o Golbe tem e a tudo que a grande loja tem, porque José Castellani nos passava. Castellani, que era nossa principal peça, José Castellani, um dos maiores maçonólogos, um homem muito bom, digno, com o Risardo da Camino, então ele não é o único, existem muitos outros, né? Então, e Castellani nos passava. E afora Castellani, por exemplo, os nossos livros ritualísticos, todos nos eram passados pela Grande Loja Unida de Mato Grosso. Então nós tínhamos acesso, embora não oficialmente, nós éramos considerados maçonaria irregular, mas a nossa ação, maçonicamente considerada, era igual à da maçonaria, sem tirar nem pôr. Tínhamos o mesmo rito, né, mesma admissão, portanto, fazíamos o mesmo juramento, só que não exatamente o mesmo, né? E éramos obedienciais, como Gomeb. Depois é que o Henrique Jorge Silva suicidou-se e me deixou como seu herdeiro, mas eu não pude aceitar o cargo. Então, minha gente, quem pegar um livro desses vai ler, né, a história de Tiradentes, vai achar maravilhoso. Né? Foi um maçom, um alferes, Joaquim da Silva Xavier, alferes de cavalaria, que tentou fazer a independência do Estado de Minas Gerais para que o ouro de Ouro Preto ou de qualquer outra mina daquelas não fosse para o bolso da Inglaterra. Ele não sabia quem era que estava por trás da Inglaterra. Ele achava que ia para a Inglaterra e para Portugal. Né? Então ele foi um ingênuo, né? Mais um tolo. Então o que nós vamos fazer é aqui. Vocês vão ver que isso aqui são tolices escritas que, se forem escrutinadas devidamente, vai ver que tudo isso aqui foi planejado para destruir a economia brasileira, destruir o Brasil. E aqui os maçons se orgulham de terem feito. Não vamos entrar em detalhes, mas, por exemplo, aqui caberia, eles não colocaram, né? Mas aqui caberia, ó, maçonaria e história do Brasil, questão Dom Vital. O que é que fez Dom Vital? Dom Vital decidiu que não aceitaria que nenhum maçom fosse católico, nem um católico fosse maçom, nem um maçom entrasse na igreja católica. A excomunhão aos maçons para ele era absoluta. A maçonaria não aceitou, porque muitas pessoas que agiam na diocese dele eram maçons. Ele expulsou todos. Expulsou todos. E o Papa não compreendeu, porque não sabia os detalhes da vida de cada um, e ele terminou sendo preso no Brasil. Dom Pedro II, que era um idiota, ordenou a prisão dele. Então, minha gente, quando se tem um canal como este, e se decide falar a verdade, nós ficamos numa posição muito difícil, porque é o fio da navalha. Então, nem a maçonaria é totalmente má, nem a Igreja Católica é totalmente boa. Não existe o mal absoluto, nem o bem absoluto. Então, você vai ter que bater em quem deve. Você não pode ter, vamos dizer assim, porque sou católico, não vou falar contra o catolicismo. Porque sou maçom, não vou falar contra a maçonaria. Então, esse papel eu não assumo. Para mim, é a verdade. Sou discípulo daquele que disse, sou caminho, verdade e vida. Quem é pela verdade, ouve a minha voz. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então, não importa contra quem. Então, no nosso caso aqui, nós não podemos dar razão a Leon de Poisson, que é um nome célebre, mas que publicou um livro aqui, né? As Forças Secretas da Revolução, Maçonaria e Judaísmo. Tem muita coisa aqui correta, mas você tem que fazer uma peneirada. A mesma coisa dos protocolos. Né? São autênticos, sim, mas também você tem que fazer a peneirada. Né? Não é tudo que sai da maçonaria e das sociedades secretas que é ruim, que é mal. Então não podemos generalizar. Então, Leon de Poisson teve a melhor das intenções publicando esse livro. Né? E aí ele coloca como se a Igreja Católica sendo uma santa. Né? Então só maçonaria e judaísmo
é que são perversos. Né? É o que ele diz aqui, ele vai provar. Os protocolos de Sabcião, a mesma coisa. Não podemos fazer isso. Não podemos. Não podemos porque não há nada, principalmente uma instituição. Nenhum homem é bom. Bom só é Deus, disse Pitágoras. Né? Jesus Cristo repetiu. E Pitágoras era 500 anos antes de Jesus. Sábio e bom são adjetivos que se aplicam a Deus. Jesus Cristo faz isso no Evangelho. Então, minha gente, eu fico numa posição às vezes muito difícil, porque ora eu luto contra a igreja a qual pertence, e ora eu luto contra a maçonaria, que contém membros que são honestíssimos. José Castelhani, Paulo Alexandre Elias, Isardo da Camino e outros, que agora eu não tenho de memória porque eu não pretendia fazer essas citações. Então, isso aqui é uma vergonha para a Igreja Católica. O Papa não inocentou Dom Vital imediatamente. Dom Vital ficou preso 20 anos. E o Papa não sabia se ele estava certo ou errado. Né? A maçonaria dizia que ele estava criando um conflito político, dificultando, né, a política do imperador. E o imperador encerrou na prisão. O imperador católico, Dom Pedro II. Então você vê como é difícil o papel daquele que quer falar a verdade. Mas nós temos aqui, vamos assim, mostrar claramente os culpados. Aqui nós temos um livro que não existe mais na praça. Olha, está os pedacinhos, tá vendo? Aqui está, ó. Primeira edição. Mas como é o nome do livro? O nome do livro está aqui. Em algum lugar aqui está escrito o nome do livro, que é Literatura Rabínica. Compêndio de Literatura Rabínica. Então, Compêndio de Literatura Rabínica, então é um livro que você não encontra na praça, porque é o Talmud, né? É uma redução do Talmud, é uma síntese do Talmud. Você não vai encontrar. Mas aqui, olha, primeira edição, Direitos Exclusivos da Editora Rampa Limitada, Rua Vitória 333, São Paulo, 1948. Esse livro é uma preciosidade. Quando eu morrer, terei que deixar com alguém que tenha o mesmo cuidado. E aqui nós temos o quê? Está caindo aos pedaços. Nós temos uma introdução, que é do editor. E quem é o editor? Vou mostrar aqui quem é o editor. Tem o autor e tem o editor. Nós vamos mostrar ambos. São judeus maçons. Então aqui nós temos o editor. J. Edgardia, pela editora Rampa. J. Edgar de Ortiz, um vendido. Porque se ele sabe tudo isso aqui, então ele pertence à Carral Hebraica. Né? Então, é nosso inimigo. Mas aqui ele me oferece dados preciosos que não vamos encontrar com facilidade. Teria que ter um cuidado enorme. O ideal seria tirar xerox desse livro. E temos o autor, que é Jacob Ginsberg, judeu, Carral. Então, pertencente ao grande sinédrio, que é a Assembleia de Satanás, a Sinagoga de Satanás. E aqui nós vamos mostrar coisas lindíssimas. Por exemplo, naquele livro que eu sempre mostro, do Bernard Casper, ele dá os rabinos de Esdras até o século IX. E aí para. E aí aqui nós temos do século IX em diante. Ó. Vocês vão ver que o livro começa, época rabínica, para Jacob Ginsberg, só interessa do século IX em diante. Então, esse é mais antigo do que o de lá, e o de lá, para esconder as verdades daqui, para no século VIII. Esse daqui, achando que a maçonaria e o judaísmo eram donos do mundo, e então faz as revelações que eu vou dizer a vocês. Então nós temos aqui, no início, Eleazar ben Cali, Sadia ben José, Salomão ibn Gabirol, Ibn Ezra, Moisés Naquimânides,
né? Isaac Abravanel, avô, tataravô de Silvio Santos, senador Abravanel, e Baruch Spinoza, Moisés Mendelssohn, nomes famosíssimos que merecem o nosso respeito e que eram rabinos judeus e muita gente não sabe. Agora, nós temos aqui o mais interessante está aqui. Nós vamos ver aqui, né, na época moderna, aqui nós temos, época rabínica, começa século IX. Então, em determinado momento, ele passa para a época moderna, séculos XVIII e XIX. Então, ele encerra aqui no século XVIII e XIX, com alguns, Gluck Hammann, Moisés Mendelssohn e Hartwig Wesley. E aí começa a época moderna. E aqui ele vai fazer a grande revelação, né, que vocês de Israel, que ajudava, né, era um dos ministros do governo francês e fez tudo para que a Revolução Francesa acontecesse. Por quê? Porque ele era um rabino judeu, pertencia à carral hebraica, tá vendo? Então o rei da França não tinha a menor ideia. Samuel Hitch, o barão de Hitch, que foi quem ajudou muito em 1815. Ele nasceu em 1815, mas ele ajudou demais, né, o clã de Rothschild, aí em 1868 a 1890, se tornar a família mais rica do mundo. E nós temos aqui uma figura que eu vou pedir a vocês que vejam com muito carinho. Eu tenho que ver, né? É a segunda vez que eu mostro. Karl Marx, 1818 a 1888. Karl Marx. Então, ele era rabino judeu, né? O nome dele de batismo é Moses Mordecai e é do século XIX já, porque 1849 já é século XIX. Então está aqui, o livro é autêntico, produzido nas tipografias do judaísmo, e hoje esse livro é proibido. Hoje ninguém pode ter um exemplar desse livro, até porque ele termina exatamente exaltando a obra de Marx. Vamos ver o que é que ele diz? Vamos ver. Marx tem tudo a ver com o nosso assunto, porque o bispo comunista Mauro Morelli não era judeu. Contudo, ele era marxista. Então ele seguia a filosofia de Karl Marx. Vou ler rapidamente. Karl Marx é o nome hoje mundialmente conhecido do grande filósofo e líder revolucionário. É o nome hoje mundialmente conhecido do grande filósofo. Ou seja, é mundialmente conhecido como Karl Marx, mas não é Marx. Aqui ele não diz, mas a gente sabe. Nasceu em Treves, na Alemanha, morreu em Londres em 14 de março, e não interessa aí. Sua carreira filosófica na imprensa, com a Gazeta Renana, a gente sabe que a comunidade renana foi toda ela revolucionária, né? Marx escreveu um artigo sobre o problema judeu, que é exatamente os protocolos. Ele comenta, então, os protocolos que ainda estavam, vamos dizer assim, em poder dos judeus. Em 1842, os protocolos só vão cair na mão do professor Sérgio Nilus em 1900 mais ou menos. Que em 1901 ele vai fazer a primeira edição. De Paris, Marx seguiu para Bruxelas, daí para Londres. Nessas 3 grandes cidades, além da sua grande atividade intelectual, Marx deu ação revolucionária. Agora ele fala. Então ele dá razão a Leão de Poncet. Está vendo? Aqui ele diz que Leão de Poncet tem razão. A função dos rabinos judeus é provocar a Revolução Mundial. Colaborando íntima e ativamente com a Liga dos Justos. Olha que maravilha. Eles têm por eles mesmos um alto conceito. Vou te contar, né? El pueblo elegido, a raça eleita, os justos, que mais tarde se transformou na Liga Comunista. Eu tenho de rir. Então, ele fundou, junto com Arnaud de Rouge,
em Paris, né, os Anais Franco-Germânicos, o primeiro número, Marx escreveu um artigo sobre o problema judeu. Ou seja, ele já antecipava, já tinha noções das reuniões que dariam lugar aos protocolos do Sábado de Sião. Daí seguiu para Bruxelas, onde fundou a Liga dos Justos, dedicando-se totalmente à ação revolucionária. Aí o Leão Deponcé tem toda a razão. Depois transformada em Liga dos Comunistas. Em colaboração com Engels, redigiu e publicou em 1848 o famoso Manifesto Comunista. O apelo final aos proletários de todos os países, univos, ficou sendo a senha do socialismo em todo o mundo. A obra filosófica de Marx e política de Marx, falei mais devagar. A obra filosófica e política de Marx é vastíssima, além do manifesto citado, que é o Manifesto Comunista. Escreveu, entre outras obras, o 18 de Brumário, de Louis Bonaparte, A Guerra dos Camponeses na França, Miséria da Filosofia e sua obra mestra, a monumental, O Capital. Agora, vocês sabiam? O nome dele não é Marx. Ele diz aqui, nome hoje mundialmente conhecido do grande filósofo Moses Mordecai, rabino judeu revolucionário. Porque a função dos rabinos é pregar a revolução para que caia nas mãos do grande, né, dragão de Londres, que é o grão rabino. Então, o filho de Satanás, presidente da sinagoga de Satanás. Então, assim, aqui nós provamos que o Leão Deponcé tem razão. Mas acontece que não podemos ficar só aqui. Nós temos que ver o seguinte, né? Aqui também nós temos, vamos deixar para a próxima, ali nós estamos mostrando o problema causado pela maçonaria, né? Quer dizer, ao criar um problema com Dom Vital, ela foi má. Porque o Dom Vital tinha todos os motivos, que ele sabia que a maçonaria é anticristã. Você jura obedecer, né, ao grão-mestre da loja, né, e ao grão-mestre do Estado, ao venerável da loja, né, e a tudo aquilo que a maçonaria universal te ordenar. É obediência cega. Isso aqui nós vamos deixar para o próximo, né? Aqui é a Igreja Católica. Exatamente o mesmo, mas como é que a Igreja Católica também tem o seu lado mal. Então, estamos mostrando aqui o lado mal da maçonaria. Leão Deponcé chama a nossa atenção, né, dizendo que toda a maçonaria é má e todo o judaísmo é mau. Não podemos fazer essa afirmação. Que são as forças secretas da Revolução. Não podemos fazer essa afirmação. Não podemos generalizar. Agora, já vimos ali que Karl Marx, Moses Mordecai, é quem começa a Revolução, o idealista comunista, o idealismo comunista, e é rabino judeu do século XVIII. Bom, vamos ao nosso trabalho, então, vamos continuar a nossa história. Vamos continuar, então, paramos na 9, vamos aqui, então, a 10. A verdade sobre maçonaria 10. Eu tinha um espião muito eficiente. Era um gay que me adorava e me desejava. Ele era um motorista do bispo Dom Mauro. Através dele, eu tinha todas as notícias sobre o dia a dia do novo bispo de Caxias. Ao contrário, ele nada sabia de mim. Isso foi muito importante, pois eu monitorava, através do meu admirador oculto, a rotina de Dom Mauro Morelli. Eu sabia cada passo que ele dava, e ele não tinha nenhuma noção do que eu fazia. O que eu estava fazendo na grande loja, na loja oculta, né, criada pela grande loja, né, mas em segredo. Vou descrever para quem não conhece a Catedral e o Palácio Episcopal de Duque de Caxias, onde morava Dom Mauro Morelli, e a Catedral, que é a sede. O terreno é imenso, não sei nada de medida de terras, porém estimo em meio quarteirão, pois, um quarteirão inteiro, lojas independentes, comerciais, ocupam metade, e o terreno da igreja matriz, a outra metade, com o Palácio Episcopal, que fica à direita de quem olha de frente.
Tem uma garagem privativa para o bispo, com entrada e saída, e há várias salas dedicadas aos movimentos pastorais à esquerda. Pastoral da terra, pastoral da catequese, pastoral do sem-teto, e vai por aí. Pousando de bom moço, o patife, embora compre um carro novo a cada ano, não usa a garagem exclusiva. Não, ele não é tão importante assim. Assim, ele se baseou no seguinte: Vladimir Ulyanovich, pseudônimo Lenin, o nome de batismo é Vladimir Ulyanovich, mas é um pseudônimo, aliás, é o nome de batismo, o pseudônimo é Lenin, como Karl Marx é um pseudônimo, e o nome de batismo é Moses Mordecai. Assim que fez a Revolução Bolchevique, instalou-se no Kremlin, o que pegou mal, pois assim ele ocupava assim o trono do czar da Rússia. Ora, Dom Mauro Morelli era esperto, então isso pegou mal. Os generais dele começaram a vê-lo com desconfiança, então ele tinha inveja do czar. Então Dom Mauro tentava ser o mais humilde possível, um cidadão simples, né? Então, a raposa de Duque de Caxias saía do Palácio Episcopal, entrava no seu carro, na sua garagem particular, pediu ao motorista, ordenava para onde desejava ir, passava em frente à igreja, em vez de sair direto em linha reta, para entrar na Presidente Kennedy, que era mais fácil para ele, ele tinha esse direito, mas isso ele copiaria Lenin, que saiu direto do partido bolchevique, assim que venceu, saiu das barracas de campanha e ocupou o trono do czar, no Kremlin, em Moscou. Pegou mal, né? Pegou mal. Então, se ele era um comunista, ou seja, se ele era um homem do povo, e tudo pelo povo, para o povo, né? Então, Dom Mauro Morelli era mais esperto. Então, ele se disfarçava, né? Sendo um personagem, ou uma personagem, como vocês quiserem, convencendo a população de que era um cidadão comum, que não queria nem prerrogativa nem privilégio, como o Papa Francisco. Eu acho que é o Mauro Morelli. Em um breve resumo, sem querer me repetir, porém relembrando os fatos, a reunião da hora secreta acontecerá na noite da quarta, de 8 da noite às 10 da noite. Entreguei ao meu secretário, às 8 horas do dia seguinte, quinta, o rascunho da manchete da primeira página, na qual está o suposto bode, já sabemos que era um boi, e o editorial que lamentava a saída de Dom Manuel, está no vídeo passado, e deixava a impressão de que a desgraça se abateria sobre nossa querida Baixada Fluminense. Isso foi dito detalhadamente. Distribuída pelo Valadão, também ainda está lá, que recebeu na quinta, então reunião na quarta, né, o rascunho feito na quinta de madrugada por mim, entregue a Valadão às 10 horas da quinta, segundo o meu secretário prometeu, que imprimiu, trabalhou nele durante toda a quinta-feira, a partir das 10 horas, imprimiu, estava pronto na noite da quinta-feira. Foi distribuído na sexta pela manhã, em todas as bancas de jornais que a maçonaria manda nelas. A bomba estava pronta. Era uma granada que explodiria quando qualquer um que pegasse aquele jornal tirasse o pino. A informação a qual já dei é que o bispo viu na banca de jornal que ficava na calçada à direita da saída da garagem dos populares, ele estava saindo por ela, ele era um homem popular, ele saudava, cumprimentava toda pessoa pobre, comum. Ele viu o jornal, mandou parar o carro atravessado na porta, travando assim o trânsito da Avenida Presidente Kennedy, o que contradizia o cuidado dele com a população, porque a Kennedy era muito movimentada. E aí ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Ele travou, o que é um crime, né? Impedir o trânsito, atrapalhar o trânsito é um crime. Ele pouco se importava, mostrando assim seu verdadeiro caráter. Agora, vem as novidades. Até aí vocês já sabem. Meu admirador, o motorista, que me dizia tudo o que ele fazia no final de cada dia, quando era alguma coisa importante, saiu do carro, comprou o jornal, deu partida, e o bispo leu o editorial. Sentado no banco traseiro, confortavelmente, as pessoas com as quais ele comentou o que ele era, essa é novidade agora, comentaram a mim que, ao ler o jornal,
ele disse ter uma desconfiança de aquele editorial ser alguém que não pertencia à maçonaria, mas estava a serviço dela, que deveria ter muita ousadia para desafiar a sua autoridade. Então ele era muito esperto, era uma raposa, era uma víbora, era uma serpente. Acrescentou que sabia de um grupo da Igreja Matriz Santa Teresinha, já tinha se formado, cujo pároco era o velho padre Roberto Sara, e esse grupo era composto de jovens adultos, num total de 15, organizados segundo as diretrizes de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, ou seja, a mais severa disciplina militar. Essa era a congregação mariana da Igreja Santa Teresinha. Ele já conhecia, mas ele não sabia, conhecia de nome, e sabia que tinha um líder, que ele também não conhecia, não sabia nem o nome. O líder do grupo, ele já ouviram falar, era um ex-monge beneditino, não era monge, eu era um ex-diácono, tradicionalista, ele era progressista, então dividia-se a igreja assim em duas. Isso nós vamos mostrar essa divisão, como né, no início do capítulo, como mostramos hoje as obras maçônicas. Tradicionalista, ex-monge beneditino, ou seja, os beneditinos são tradicionalistas, o qual tinha grande poder de convencimento, né? Entendia de retórica, entendia de oratória, entendia de exegese, análise da narrativa, e ele já tinha percebido tudo isso. E que, agora importante, submetia o coitado do velho vigário às ideias retrógradas da igreja tradicionalistas, fundadas por Dom Marcelo Lefebvre, arcebispo de Dakar, e de Dom Antônio Castro Maia, bispo de Campos. Então, ele era progressista, considerava os tradicionalistas retrógrados. Ou seja, o comunismo devia ser a ideologia da igreja nova, pós-conciliar. O Lula disse claramente, quem elegeu ele foi as comunidades de base. Isso ele disse, claro. Para mim, isso era ótimo, porque ele supunha que eu era a eminência parda que envenenava um vigário inocente, ingênuo. Isso protegia nosso querido, amado e respeitado membro mais importante do nosso movimento católico. Então, ele achava que o padre Roberto era inocente e ingênuo. E eu, né, pervertido, queria fazer com que o padre Roberto, né, ficasse apoiando o capitalismo e não desejasse aquilo que Jesus Cristo tanto pregou, o amor pelos pobres. Não, a Conferência de Puebla diz, né, preferência, oh meu Deus, ação preferencial. Então não é amor pelos pobres só, é ação preferencial, não exclui os ricos. Mas aí o padre Alberto ficava protegido. Ou seja, eu era o vilão. Ele achava o padre Alberto coitadinho, né? Um pobre velho sacerdote que depois de 25 anos de sacerdócio estava se deixando levar por uma pessoa, né, que tinha ingressado na dinossáurica teologia tradicionalista e assim estava levando a igreja Santa Teresinha, matriz que tinha 3 igrejas e várias outras que ela influenciava, para uma posição que seria contrária ao certo, que era a igreja progressista, ou seja, comunista. Tudo apontava para mim, embora eu não soubesse que é meu nome, somente minha fama. Achei isso tudo ótimo. Para tirar limpo sua desconfiança, o Peste telefonou para o padre Roberto Sara solicitando um encontro informal, isso é muito importante, em um jantar no sábado à noite. Praticamente era uma ordem. Para que ele conhecesse a paróquia e seus líderes. Aí ele queria me conhecer. Antes de marcar a visita ao episcopal, que é a visita oficial que um bispo faz pela primeira vez, reconhecendo assim aquela igreja que ele visita como pertencendo à sua diocese. Olha, o encontro foi da loja oculta foi na quarta, o meu artigo foi feito na quinta,
o Valadão. Na sexta foi distribuído e todo mundo podia ler a partir das 6h30 da manhã, que é quando as bancas de jornais abrem. Então tudo vai numa sequência de dias, dia a dia. E aí ele o que é que faz? Ele tinha que saber quem era eu, quem eram esses 15 rapazes, o estrago que nós estamos fazendo na teologia da libertação e travando as comunidades eclesiais de base na sua pregação do comunismo. Então o que é que ele faz? Ele solicita, na verdade ele ordena, para tirar a sua desconfiança a limpo, que o padre Roberto Zara faça um jantar informal. No sábado à noite, quarta, quinta, sexta ele lê o meu editorial. Sábado, então de manhã, ele telefona para o padre Roberto e diz que quer um jantar, quer jantar com ele. Mas não somente com ele. Ele quer jantar com ele e ele quer também... Então, ele quer também conhecer os seus pares, ou seja, quais são os seus conselheiros. Então, veja, ele é muito esperto, ele é viperino. Ele marca um jantar extraoficial, não como bispo, como sacerdote, para conhecer o padre Roberto de perto. Ele já conhecia, né, porque os padres são obrigados a receber o bispo, mas o que ele queria era, num encontro informal, sábado à noite, no jantar, conhecer a paróquia e seus líderes. Isso quer dizer eu. Então, antes da visita, a desculpa que ele dá é que é antes da visita episcopal, que ele fará, vai marcar naquela noite, onde ele reconhece oficialmente a igreja como pertencente à diocese. Logo, todos nós percebemos que, na verdade, ele queria tirar a limpo quem ou quais seriam seus inimigos que o combatiam, ocultos sob o nome do pobre e obediente vigário, com 25 anos de zeloso sacerdócio. Que bom! O padre Roberto nos avisou e disse que precisava que estivéssemos presentes no sábado, às 8 horas da noite, marcado por ele, dia e hora em que privaríamos da companhia do Canário. Né? Então, a equipe, que eu já disse, Monsenhor Zé Borgiani, padre Frei Jorge da Paz, Dom Dilon Moura, que trouxe 2 seminaristas, eu, professor Edmundo, estávamos lá. Era essa vamos dizer assim, a corte do padre Roberto Zara, que estava levando ele para o inferno, para o abismo. Ou seja, fazendo com que ele pregasse, né, exatamente o contrário do que Jesus pregou. Assim nos preparamos para o encontro. Seria o confronto a palavra mais exata do que encontro. Só nos restava, então, agora aguardar. O padre Roberto nos avisou no sábado de manhã, logo depois que ele telefonou, o padre Roberto telefonou para todos nós. Então tínhamos apenas que aguardar que chegasse o sábado, que era o dia, e a hora marcada, 8 da noite, para no salão de festas da Igreja de Santa Teresinha, que era belíssimo, muito bem decorado, para encarar a fera. Aqui nós terminamos o capítulo 10º e vamos deixar vocês em suspense, né? Então, ele foi muito esperto. Ele queria me conhecer, mas fez uma estratégia que não era a mim. Ele queria, vamos dizer assim, estar mais próximo do padre Roberto, que já estava velho, precisava de ajuda, e ele ia verificar como ele poderia ajudar. O padre Roberto tinha 3 igrejas que ele tomava conta. Era demais para ele. Então ele passou, a partir desse sábado, no domingo seguinte, a missa das 9, que era o padre Roberto que celebrava, ele já veio celebrar, já disse: vou celebrar amanhã a missa das 9 para você. O padre Roberto celebrava das 7, aqui no Parque Fluminense, na Igreja de Santa Teresinha Matriz, e celebrava das 9 em Araruama. Era impossível ele fazer isso. Totalmente impossível. E aí o bispo deu uma de bonzinho. Você não pode porque você acha que a confissão é importante. Então você fica aqui antes da missa das 7, desde as 6 horas,
no confessionário a fila de pessoas idiotas, ele não disse assim, né, que acham que devem confessar os seus pecados. Já vivem uma vida pobre e miserável, portanto, já pagaram os pecados, vivendo essa pobreza, essa miséria. Então já não tem pecado nenhum. Mas o senhor acha que tem. Isso eu estou falando, estou entrando na mente dele. Depois, a missa das 7 termina 8h15. E aí ele era levado por um carro, ele não tinha automóvel, então um dos membros da igreja, da paróquia, levava ele de carro até Araruama, que era a igreja matriz, a segunda igreja, Sagrado Coração de Jesus, para celebrar a missa das 9. Era impossível, porque lá ele tinha outra fila de confissão. Ele chegava lá 8h15 e a fila da confissão era enorme. Ele tinha que celebrar a missa lá às 8, ele chegava lá às 8h15. Já chegava atrasado, porque a missa devia ser às 8. E tinha que celebrar de novo na Santa Teresinha de volta, a das 9. Aí Dom Mauro, muito gentilmente, diz que a das 9 aqui ele vai celebrar das. Padre Roberto celebraria das 7, depois iria calmamente para a Igreja Sagrado Coração, Parque Araruama, e podia ficar lá tranquilamente, porque às 9 horas ele celebraria a missa. É aí que nós tivemos nosso primeiro contato íntimo. Eu não pense sexual, minha gente. Embora tudo indicasse que ele era gay, viu? Mas as más línguas diziam que ele era gay, né? Ele tinha um parente que sempre andava com ele para onde ele ia, e quando se hospedavam no hotel, se hospedavam juntos e dormiam no mesmo quarto. Então, e o meu amigo, que era motorista dele, que era gay, dizia claramente que ele era gay. Então essa foi a estratégia dele, para me conhecer. Os outros, ele achava que não tinha importância. Burrice dele. Todos éramos importantes. Todos. A única questão que me distinguia dos demais é que eu ligava, eu era o elo de ligação entre Igreja Santa Teresinha, Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, e a maçonaria, representada apenas pela loja secreta. Pois a maçonaria do Estado do Rio de Janeiro não sabia o que estava acontecendo, muito menos o golpe. Então, eu tinha uma importância, eu era importante, eu era, assim, uma pessoa especial, porque somente eu era o elo de ligação. O que acontecia com a igreja, o grupo de resistência, eu levava para a loja oculta, que comunicava às autoridades que eles queriam. Que eu não queria me envolver com nenhuma autoridade maçônica. E queria deixar de fora todos eles, principalmente o meu grande amigo, né, que não podia se envolver, sob forma nenhuma. Então, meu secretário, que encontrasse ele e dissesse o que ele quisesse. Mas eu visitava durante a semana e falava muito pouco sobre o que a gente estava fazendo. Muito pouco, pouquíssimo. Eu dizia para ele, quanto menos você souber, melhor. Não se envolva. Então, a minha importância era essa. Agora, cada membro era muito importante. Assim como cada um dos 7 mestres maçons instalados e o Valadão eram muito importantes. Ou seja, eram 2 pequenos grupos, né, de que 8 pessoas, em média, né, 8 ou 9 pessoas. Mas os 2 grupos, cada um dos membros era ativista que daria a própria vida para destruir, destroçar, desqualificar e, vamos dizer assim, desmoralizar Dom Mauro Morelli. Pronto. Cortada a cabeça, vou fazer assim. Cortada a cabeça, o corpo cai. Todos éramos importantes, tanto os de lá, da maçonaria, da loja secreta, quanto os de cá, da Igreja Católica, da Igreja Santa Matriz Santa Teresinha. Então, o bispo Dom Manuel Pedro também não sabia. Então, foi um movimento que a editora Aurora não poderia publicar. Por quê? Porque foi extremamente sigiloso. Não foi como o golpe de 1964, em que o Brasil todo se envolveu, o presidente João Goulart e o seu, genro, Leonel Brizola. Aquilo foi um escândalo nacional.
nós estávamos fazendo algo semelhante, mas de uma forma matando, né, a planta, jogando veneno na raiz, antes que ela crescesse. Nós já conhecíamos tudo sobre ela. A organização estrutural toda era nossa conhecida, devido ao dossiê Mauro Morelli, mandado pelo ministro Java Passarinho para Paulo Sanderi. Foi o último ato dele, né? Foi esse, solicitar ao ministro Java Passarinho, repito, e depois me fazer maçom à vista, porque eu pertencia ao Gomeb, e não à grande loja, nem ao GOB, e ele colocou a mão sobre minha cabeça e disse: eu te recebo, eu te consagro, eu te constituo grão-mestre maçom venerável da grande loja secreta. Pronto. Eu disse: a partir de agora, não te obedeço, porque seremos maçons livres em loja livre, e você pertence à maçonaria obediencial. Tá fora, companheiro. Fica fora dessa, porque ou você é obediencial ou você é livre. Então a nossa loja secreta é maçons livres em loja livre. Você pertence à maçonaria obediencial. Fica fora. Pronto, foi o último ato dele, foi aquele à tarde, onde ele me constituiu, né, maçom à vista, como Tiradentes foi feito, e venerável mestre da loja secreta. Então, agora, ele pouco sabia o que estava acontecendo, ele pelo menos me deu notícia no final de como foi a nossa vitória. Me conta a história. Contarei. Eu já contava com a vitória certa. Ele sabia que nós ganharíamos. Confiava muito em mim, muitíssimo em mim. E eu tinha uma admiração que chamava meu príncipe. Eu chamava meu príncipe. Bom dia, meu príncipe. Boa tarde, meu príncipe. Era uma pessoa, meu Deus do céu. Quanto amor eu sinto por ti, meu irmão. Quanto amor. Se toda uma ação fosse como ti, mas quanta ingenuidade. Como é que você não chegou à verdade sobre a maçonaria? Não consigo entender. Mas fica aqui então aos 47 minutos, né, o final do nosso vídeo. Se você não deu o seu like, dê. Fizemos aqui uma, vamos dizer assim, uma pequena súmula. Ainda eu gosto de me repetir às vezes. Às vezes vocês me censuram, mas eu gosto, porque a repetição ajuda a memorização. O que é importante eu repito. E esse é o meu método. E gosto de mostrar os livros também. Essa é a minha metodologia e vai continuar sendo. Então, já desejei boas festas, vou desejar novamente, né? E vamos então esperar o próximo vídeo, que será a continuação desse, que será o jantar na Igreja Matriz Santa Teresinha, no Salão Nobre, que era lindíssimo. O Padre Alberto construiu exatamente para eventos desta natureza, com a cadeira central, onde Dom Mauro Morelli providenciou, onde Dom Mauro Morelli sentaria, e nós em volta da mesa. Ele seria recebido em grande estilo. Assim, a vaidade dele estaria satisfeita. Vamos agora contar no próximo capítulo como é que foi, como é que essa fera brutal se comportou nesse jantar. E como nós agimos. Fica para o próximo, então. Então, não se esqueça, dê seu like, divulgue o canal e até o próximo. Esse é o 10º.